galerinha, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre uma experiência minha que marcou a minha vida, que mudou, transformou totalmente a minha vida. Eu queria falar pra vocês sobre a minha experiência na Cracolândia. Não só na Cracolândia, como nas pequenas Cracolândias que nós também visitamos. Algum tempo atrás, meu coração começou a palpitar mais forte por fazer algo diferente para Deus, por fazer algo para Deus. Só que eu não sabia como, não sabia o que. Eu lembro que eu e uma amiga, a gente ia num culto que era toda terça e quinta, então a gente sempre estava lá. E a gente via os testemunhos das pessoas e a gente ficava maravilhado, né? E a gente queria fazer algo para Deus. Foi aí que começou aquele sentimento de querer buscar mais para fazer algo para Deus. Só que como nós éramos muito novinhas e não tínhamos como fazer, sabe? Nós não sabíamos de onde a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, mas a gente tinha aquela vontade, né? Alguns anos depois, eu lembro que eu tava com a minha irmã passeando. Acho que eu fui buscar ela na escola, a gente tava voltando e a gente, ali perto do Ceasa, tinha uma senhora chamada Natália. E eu peguei e comecei a conversar com ela, né? Ela tava perto de uma das Cracolândias que tem ali, das chamadas mini Cracolândias, né? E eu comecei a conversar com ela, perguntei o porquê que ela estava ali e tal. E ela pegou e falou pra mim que o filho dela era viciado. Ela abandonou tudo pra ficar com ele. Ela saiu da casa dela, ela deixou o restante dos filhos dela, ela deixou tudo, sabe? Só pra cuidar do filho dela aí na Cracolândia. Aí nisso eu comecei a conversar e eu comecei a pegar um amor tão grande por ela. Eu perguntei o nome dela, que é Natália, né? E eu falei que eu ia orar por ela. E passando os dias, passando os anos, e eu orando sempre por ela, né? Deus juntou um grupo que é os Amigos pela Fé e a gente começou a querer fazer as coisas pra Deus, a gente fazia, a gente buscava, fazia um monte de coisa. E teve uma vez que meu irmão, que também faz parte do grupo, ele chegou assim, virou pra mim e falou assim: Rô, a gente vai na Cracolândia. Aí eu: hã? O que vocês vão fazer na Cracolândia? Aí ele falou assim: a gente vai evangelizar. Aí eu: sério? Mas você é doido? Porque assim, gente, abre um parênteses assim. Por que eu falei você é doido? Porque assim, desde criança eu fui criada assim, olha, não fica perto de pessoas que estão fumando droga, que tá bebendo, não sei o que, não chega perto. Então, por exemplo, se eu saía na rua, se eu via alguém fumando droga ou sei lá o que, cigarro e bebendo alguma coisa, eu atravessava a rua e ia pro outro lado da rua morrendo de medo. Então eu fui criada assim, então eu tinha muito receio dessas coisas. Então, aí meu irmão falou isso, eu tomei um choque, né? Porque, primeiro que eu nunca tinha visto a Cracolândia mesmo. Aí eu peguei e falei assim: tá bom, né? Eu não vou, eu acho que ainda não tô preparada pra isso. Aí acho que ele foi umas 2 vezes. Aí acho que na terceira vez meu coração começou a bater mais forte. Eu falei assim: não, tenho que ir. E eu fui. Eu lembro que o Clé foi junto comigo nesse dia. E eu ficava grudada assim nele, porque gente, é uma coisa muito de outro mundo, sabe? É como se você estivesse entrando num outro mundo, realmente é um outro mundo. São pessoas assim, espalhadas pela rua, a rua é enorme e tem muitas pessoas e parece um formigueiro, sabe? E aquela fumaça indo tudo pra quanto é lado, de crack, maconha, e acho que maconha se tem, deve ter pouco, a maioria lá é crack mesmo, mas entre outras drogas lá. E eu fiquei pasma com aquilo. No começo, assim, o choque foi um choque muito grande. Porque foi um choque de realidade, realmente. Porque eu nunca tinha visto aquilo. E foi uma coisa de outro mundo pra mim. Eu lembro que eu grudava assim no Clé, grudava no meu irmão, grudava no meu amigo Jô. E a gente ficava assim junto. Depois eu fui me soltando. Começou a tocar violão, cantar os hinos.
Então eu fui me soltando e tal, conversando. E eu comecei a conversar com eles, gente, cada história que mexia realmente com o seu psicológico, mexia realmente com a sua vida. E depois daquilo eu peguei e falei assim, Senhor, o que eu tenho, sabe? Eu não tenho nada. Eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema, não vou mais reclamar de problema nenhum. Porque o que eles passam ali, gente, é demais, porque é uma luta contra eles mesmos. Eles estão ali não é porque eles querem, sabe? E foi uma transformação tão grande, eu comecei a conhecer várias histórias. Tem várias pessoas lá que a gente pegou um amor tão grande, sabe? Tem uma pessoa que se chama, que o apelido, né, é Tinho, não lembro muito bem o nome dele. Ele é um presbítero da Casa do Senhor, né? Ele está afastado faz alguns anos e é uma luta constante ali. E para vocês terem ideia, Deus usa a própria vida deles para falar com a gente que está ali evangelizando. É coisa tremenda, sabe? Depois que eu comecei a ir lá e eu fui voltando, o medo foi saindo, sabe? Só foi o primeiro dia, aquele medo e tal, mas depois daquilo, nossa, o medo foi saindo e eles chegam, eles abraçam a gente, sabe? Várias pessoas que estão lá, né, tanto mulher quanto homem, eles ficam dias e meses sem tomar banho, a pessoa não tá com mau cheiro, sabe? Mas mesmo assim a gente pega, a gente abraça, o que a gente tiver que fazer a gente faz por eles, sabe? Lógico, na medida do possível, porque se fosse por nós, a gente pegava todos aqueles lá, abraçava, levava para uma casa de recuperação, abria uma casa de recuperação e ajudava todos eles e falava de Jesus para todos. E é uma coisa muito, muito, muito sobrenatural, sabe? É uma coisa que transformou literalmente as nossas vidas. Teve uma vez que eu fui, a gente foi evangelizar lá na Praça da Sé, numa pequena Cracolândia que tem lá também. Aí eu tinha visto um moço que tinha mais ou menos a minha idade, se era 2 anos mais velho só. E ele chegou pra mim e ele falou assim, eu casei faz pouco tempo, eu deixei minha esposa em casa chorando e eu me afastei da igreja faz pouco tempo também e eu não consigo sair dessa vida. Eu falei assim, mas você tenta, e a sua esposa, você deixa ela sozinha? Aí ele fala assim, é uma luta, eu não quero, mas é isso que acontece comigo, sabe? Aquilo me tocou muito, porque imagina, você acabou de casar e o seu esposo se afasta da presença do Senhor e além de se afastar, passa dias e dias na rua, fumando, se drogando. É uma dor que eu acho que só sabe quem passa ou quem vê essa realidade. Muitas das vezes a gente está no nosso mundinho fechado, muitas das vezes a gente não olha para o nosso irmão, não olha para a pessoa que está do nosso lado. Eu acho que eu vivia muito nesse mundinho fechado, onde essas pessoas eram ruins e na verdade não é isso. Essas pessoas não são ruins, elas só estão passando por momentos difíceis, são pessoas que precisam muito da gente. E eu peguei um amor tão grande por eles, tão grande, que hoje, às vezes, eu não posso ir porque a gente depende de carona também pra estar indo. Aí às vezes não tem, a gente não vai. Sei que às vezes que eu chego no meu quarto e começo a chorar porque a minha alma clama por isso, sabe? Porque a gente vai lá pra dar um consolo para aquelas pessoas. Eu sei que a gente não pode fazer muita coisa, mas o pouco a gente faz. A gente vai lá levar esperança, a gente vai lá pra levar paz, sabe? Ali realmente é o inferno. Para muitos é um caminho sem volta. Antes, nunca que eu iria abraçar um morador de rua por causa do cheiro, por causa das roupas que são sujas, velhas, não sei o que. Hoje eu abraço, eu beijo, eu brinco. Esses dias uma me pegou no colo, falou que eu parecia com a filha dela. Então são coisas que pra mim não tem preço, sabe? Teve uma das vezes que chocou demais as nossas vidas. A gente nem ia, né? A gente foi lá pro Ceasa, a gente tava na nossa igreja, tinha sobrado o café da manhã, a
a gente perguntou pro nosso coordenador se a gente podia levar aquele café da manhã para as pessoas que estavam lá no SEASA, né? Aí eles falaram, pode. A gente arrumou tudo e fomos pra lá, né? A gente encontrou uma mulher lá e eu comecei a conversar com ela, eu e os meus amigos que estávamos lá na hora, e ela não vem falar de Deus, não vem falar do seu Deus, eu não quero saber do seu Deus. E ela falava com uma raiva, sabe, com uma raiva tão grande de Deus. Eu falava, mas por que você tá falando isso? Ela não quer saber mais desse Deus. Pra mim ele não existe. Não quero mais falar dele, não quero. Deus, ele colocou um amor tão grande em mim naquela hora, deu uma paz, deu uma paciência, sabe? Eu comecei a conversar com ela. Eu falei que eu estava crendo que a família dela iria ser transformada, que a vida dela iria ser transformada. Aí ela falou assim, mas eu perguntava, você crê? Ela, não, eu não creio. Eu falei assim, mesmo você não crendo, eu creio por você. E eu comecei a falar com ela e ela falava assim, nossa, mas você é teimosa, hein, menina? Aí eu sou. Deus me fez assim. Aí ela pegou e começava a falar, não, mas Deus não existe, porque eu não quero saber dele, porque ele me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Ele nunca nos abandona. Se ele permitiu que isso acontecesse na sua vida, é para glorificar o nome dele. E eu comecei a falar com ela, a gente começou a conversar. Aí do nada ela começou a louvar um hino. E quando ela começou a louvar esse hino, a gente começou a louvar junto e começamos a chorar, sabe? Senti a presença de Deus muito forte. E eu lembro que ela pegou e falou assim pra mim, olha, nesse momento, um pouquinho antes de vocês chegarem, eu tava pensando em matar uma mulher. Tava com muita raiva no meu coração e eu estava disposta a matar essa pessoa. O inimigo tinha colocado isso no meu coração, mas vocês vieram aqui me trazer a paz. Vocês vieram aqui como enviados do Senhor, me trazer a paz que eu precisava. E eu agora não tô sentindo mais essa vontade, sabe? A gente começou a se abraçar ali, começamos a falar em línguas e começamos a louvar juntos. E Deus, ele se fez presente ali naquele lugar. Então, um dia que a gente nem ia, sabe? Por causa de uma vida. Deus, ele muda as coisas, muda as situações. E eu falo pra você, não olhe pra essas pessoas como se fosse um bicho ou um ser desprezível, sabe? Não olhe desse jeito. Essas pessoas, elas precisam muito. Elas às vezes não têm forças. Se você fala isso, se você pensa isso, que é uma pessoa desprezível, ou é isso, ou é aquilo, é porque você não teve ninguém da sua família, ou você não teve nenhuma experiência de conversar com um deles. Eu falo pra você hoje, trate com carinho, sabe? Traz esperança pra vida dela, ore por ela. É uma das coisas que a gente mais faz. A gente não consegue marcar o nome de todo mundo, mas a gente sempre que possível a gente marca e ora por elas, pede oração na igreja por essas pessoas. Essas pessoas, elas precisam muito da gente. E eu falo que depois da minha ida lá na Cracolândia, a minha vida mudou totalmente. Mudou muito. Deus, ele colocou um amor no meu coração que é inexplicável. Eu tenho muito, muito amor por essas pessoas e todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos de estar lá um dia. Não adianta a gente falar, eu nunca vou estar lá. Mas Deus, ele pode permitir que você esteja. Eu falo isso com muito temor, porque isso pode acontecer. A gente não sabe o dia de amanhã. E às vezes a gente vai precisar de alguém para estar nos ajudando. Então, que você seja uma pessoa que ajude. É difícil, não é fácil. Não é fácil fazer a obra de Deus. A obra de Deus, ela é árdua, sabe? É muito gostosa de fazer porque a gente sente a presença de Deus o tempo todo. Mas é uma coisa que é árdua, vem setas malignas também. Mas como nós estamos revestidos do poder de Deus, Deus, ele nos protege. Tem consequência, a gente paga o preço, paga. Mas eu acho que vale a pena, sabe? Por cada alma ali que está ouvindo a palavra de Deus, que está sendo plantada a semente, sabe? Ou então das almas que foram salvas, que das nossas vidas que a gente já foi, já várias pessoas já aceitaram Jesus. Eu quero um dia, sabe,
poder ver essas pessoas quando Jesus voltar, sabe, lá nos altos céus, eu poder saber que elas estão lá, entendeu? Eu não sei, porque no céu é um mistério, né? Eu não acredito que nós iremos lembrar das pessoas, mas eu quero muito que essas pessoas estejam lá naquele dia. Mesmo eu não lembrando dos rostos delas, mas eu quero que essas pessoas estejam lá comigo. E essa foi a minha experiência lá e que mudou totalmente a minha vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, você compartilha com seus amigos. Curta o vídeo, se inscreva no meu canal, vai ter muita coisa legal mesmo. Eu vou deixar umas cenas pra vocês daqui, de algumas idas lá. Eu não gravo, gente, eu não gravo porque, na verdade, eles não gostam mesmo que a gente grave. E também quando eu tô lá, naquele momento, eu nem lembro de gravar, eu só lembro de pegar e abraçar eles e ficar junto com eles, sabe? Que é um momento que Deus, ele proporciona pra gente estar fazendo a obra. Mas mesmo assim tem pouquinhas imagens que eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Olha que benção aí o varão aí com o talentão, olha! Você é doido! Amém, Vado, vai com Deus! Benção, eita, já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações no vil tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Foi escrito na cruz, tudo já venceu, e saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, glória a Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está